todo o esplendor de um ambiente incomparável. A harmonia perfeita entre o moderno e as cores vivas da natureza. Acolhedor, admirável, único. Cemitério Parque Jardim da Paz. Um lugar diferente, com mais beleza interior. Informações: 33 19 13 12. Olá, amigos da TV Urbana. A Santa Missa de hoje será transmitida aqui do Cemitério Parque Jardim da Paz. Cemitério sempre é o lugar da tristeza, da dor, mas também o lugar da esperança. Esperança da vida eterna que chega com a passagem da vida para a morte. E aqui no Cemitério Parque Jardim da Paz, os freis franciscanos realizam um trabalho maravilhoso há muito tempo, não apenas na celebração das exéquias, mas um atendimento permanente às pessoas. Ao meu lado está o frei Olávio Dotto, ele que é pároco aqui da paróquia Santa Clara. Frei, a importância que tem essa presença permanente dos frades aqui no cemitério. Então, Elton, e aos que nos assistem através da TV Urbana, para nós, assim, frades, é uma marca e é um trabalho muito importante. Quer dizer, retomando aquilo de São Francisco, é uma palavra de conforto diante da irmã morte, né? Que atinge a todos. Então, para nós, assim, é um trabalho muito importante e gratificante, porque além de a gente celebrar as exéquias, de celebrar também nesse templo aqui todos os sábados, nós frades somos chamados também a dar aquela palavra de conforto nesse momento de perda, né? Quer dizer, levar essa palavra de conforto, de reencontrar um sentido para a vida, quer dizer, dizer assim que diante da morte não é o fim. Mas também é um recomeço de a gente assim se encontrar, também nos preparar bem para também assim assumirmos, quer dizer, a morte, né? Assumirmos bem, assimilarmos bem o sentido da vida. Então esse trabalho, Elton, já fazem mais ou menos 20 anos que nós estamos aqui. Pois eu ia lembrar de uma figura importante e muito querida de todos nós, né? Seguramente muitos dos telespectadores que nos acompanham vão lembrar do Frei Arno Retzinger, ele que foi um dos iniciadores aqui, né? Ele foi um dos iniciadores, o Frei Arno e o Frei Valdecir, né? Os que iniciaram o trabalho aqui de atendimento, né, das exéquias, mas também da celebração da missa. Na época não existia esse templo aqui. Que aos poucos se tornou um sonho da família, dona do empreendimento aqui, né? E que aí sim se tornou um atendimento regular, né? Todos os sábados, esse atendimento da missa, quer dizer, celebrar por todos os falecidos da semana, mas também aquele atendimento do dia a dia, né? Quer dizer, todos os dias, pela parte da tarde, pela parte da manhã, nós temos freis aqui. Quer dizer, mas o sentido assim, de além do celebrar as exéquias, de estar ali para falar com os familiares, dar aquela palavra de conforto, uma orientação, que quer dizer que aquilo que é característico também dos frades, né? Essa orientação na vida. É um momento de dor, mas é um momento importante também para apresentar a solidariedade, que aliás é uma das características dos cristãos, né? A solidariedade também no momento da morte. Eu convido a você para que, junto conosco também, coloque nesse momento a sua intenção para a Santa Missa e participe conosco da celebração desse final de semana. Irmãos e irmãs, o reino é dom de Deus, é ao centro da mensagem de Jesus Cristo. Em seu nome nos reunimos para celebrar. As parábolas nos ajudam a compreender o mistério do reino a ser buscado por primeiro e o lugar de todos os demais projetos e compromissos de todo discípulo de Jesus. Sejamos terreno preparado, pronto para receber a semente. Também semeadores ao modelo do semeador. O dia da colheita nos encontre com a medida transbordante do fruto de perdura. Brilhe em nós a luz da palavra. Todos de pé, acolhemos a procissão de entrada com o canto 3 do folheto. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Sempre em toda parte, conosco está o Senhor. Vida, caminho e verdade, conosco está o Senhor. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus.
fala palavras de vida, conosco está o Senhor. Deixa-nos comprometidos, conosco está o Senhor. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa nossa celebração. Uma saudação especial a todos os que nos assistem também através da TV Urbana. Convido a nós a iniciarmos essa celebração eucarística, invocando sobre nós a presença da Trindade, para que todos bem possamos celebrá-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a cada um de vocês, irmãos e irmãs, que o Deus da esperança, que nos cumula sempre de toda alegria, nos cumula sempre de muita paz, que pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, Deus é o semeador que lança as sementes no terreno de nosso coração. A palavra de Deus é viva e eficaz e não volta para Ele sem ter produzido o resultado que dela se espera. Convido a todos nós, assim com muita confiança, a pedirmos o perdão por não termos sido terra boa e não termos produzido os frutos esperados. Canto do folheto. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci, nem segui tua voz. Ó Jesus Cristo, piedade, piedade de mim, que não te obedeci, nem segui tua voz. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e temor. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e temor. Senhor, Senhor, Senhor. E que o Deus Todo-Poderoso e rico em bondade e misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória. A palavra viva é Jesus, o grão caído na terra, que morre para dar vida ao mundo. É Deus que faz germinar a semente lançada nas homilias dominicais, na catequese, na leitura e meditação da palavra. Jubilosos, glorificamos a Deus cantando o canto 7 da Folha de Cantos. Glória a Deus, Trindade, que primeiro nos amou. Deus, comunidade, que em Jesus se revelou. Viver e conviver
conviver em comunhão. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória ao Filho amado que do Pai vem anunciar, grande e boa nova para os homens libertar, viver e conviver em comunhão. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória ao Santo Espírito que o mundo renovou, vem e ensina a todos o que o Filho nos falou, viver e conviver em comunhão. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Rezemos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para escutarmos as leituras. Como a chuva rega o solo, assim a palavra de Deus penetra em nós e realiza a salvação. Apesar dos sofrimentos, somos libertados por Deus e adotados como filhos pelo seu Espírito. Somos o terreno onde Deus semeia a sua palavra, que tem força de vida. Ouçamos. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade, e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Todos. Semente na terra boa e deu frutos. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu frutos. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e aplanais. Os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu frutos. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu frutos. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merece ser comparado com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade por não
não por sua livre vontade, mas por sua dependência daqueles que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo, como que as dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos inteiramente gemendo, aguardando a doação filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé, aclamamos o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos caminhos, dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram,
desejaram ouvir o que eu vis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra. Mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs. Eu acredito e certamente vocês também assim compartilham dessa ideia de que esse evangelho que a gente acabou assim de proclamar, as leituras desse final de semana são umas das mais belas que nós temos na Sagrada Escritura. E o dizer a mais bela porque essa leitura, e de modo especial o evangelho, toca no nosso coração. Porque também é de fácil compreensão essa palavra. E note-se sim que é muito importante a gente contextualizar um pouquinho. Quer dizer, nós estamos aqui no capítulo 13, a abertura do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E de certa maneira o capítulo 13 é o centro do Evangelho de Mateus. E talvez seria muito interessante para nós, ao sairmos aqui da igreja, nós irmos para casa, tomarmos a Sagrada Escritura e lermos todo o capítulo 13. Por quê? Porque ali tem um conjunto de 7 parábolas que Jesus conta para os discípulos que estão à margem e ele está na barca. E ele fala dessas parábolas, todas elas sobre a importância do reino de Deus. E mais, a eficácia da palavra de Deus para ajudar a construir o reino de Deus. E hoje ele faz a abertura desse tema, falando da parábola do semeador. Que todos nós escutamos muitas vezes, né? Refletimos muitas vezes essa palavra. E é interessante a gente se dar conta assim, que essa parábola do semeador que nos é oferecida nessa liturgia, ela aplica-se assim à pregação de Jesus e também à pregação dos seus discípulos em todos os tempos. E essa parábola, ela descreve assim para nós, de uma forma muito simples, aquilo assim que acontece com a semente da palavra na vida das pessoas, nas suas várias circunstâncias, né? Com os diversos tipos de pessoas. Mas de modo especial, a gente percebe assim como que com os diversos tipos de pessoas, essa palavra, assim, esse resultado, ele se torna um resultado diferente. E é importante também nós percebermos essas diferentes reações de quem escuta a palavra. O Evangelho coloca para nós 4 reações de pessoas que escutam a palavra. E isso é importante nós nos darmos conta e meditarmos sobre isso. Quer dizer, o Evangelho começa dizendo para nós assim, dessas posturas de vida, né, que tornam a palavra infrutífera. E ele coloca 3 situações que a palavra ela se torna infrutífera. Ele começa dizendo para nós assim, daquela pessoa que não entende a palavra, que tem dificuldade de entender a palavra, mas talvez ou não entender a palavra é por outras circunstâncias. De modo especial, Jesus quer se referir no Evangelho assim, daquela pessoa que não permite abertura para escutar a palavra. Ela não se permite, vamos dizer assim, abrir o seu coração, abrir a sua mente, o seu espírito para acolher a palavra. Quer dizer, ela fica focada em outros valores, valores que o mundo oferece. E aí Jesus diz para nós, olha, fica no caminho. A outra postura que é colocada para nós no Evangelho,
mas assim, é daquela pessoa que sucumbe frente à perseguição, frente às dificuldades. Jesus diz assim, olha, essa pessoa, ela ouve essa palavra de Deus, ela acolhe com alegria essa palavra de Deus na sua vida, porém, mas assim, diante das dificuldades que encontra, diante assim, do compromisso que a palavra de Deus exige, acaba desistindo. E Jesus diz assim, olha, quando acontece isso conosco, é sinal que essa palavra de Deus, ela não está enraizada em nós ainda. Ela não chegou no coração. Então, quer dizer, quando ela não está no coração, frente assim, às dificuldades, a gente acaba desistindo. A gente acha, é muito difícil viver essa palavra, é muito difícil se comprometer com essa palavra. Quer dizer, Jesus exige demais da gente. Quer dizer, a gente acaba sempre ajeitando muitas desculpas. Em outras palavras, Jesus diz para nós assim, olha, o nosso testemunho é como que um fogo de palha, né? A gente, num primeiro momento, está todo alegre, entusiasmado, mas logo a gente mostra a nossa fragilidade diante da força da palavra de Deus. E a outra postura, a terceira postura, assim, que se torna a palavra infrutífera, Jesus mostra no seu evangelho, assim, é daquelas pessoas que estão apegadas em demasia às coisas. Por que ele diz assim que a palavra se torna infrutífera aí? Porque quando a gente está apegado demais às coisas, o foco da gente é outro. O foco não está na palavra de Deus, não está na ação de Deus em nossa vida. Então ela não tem uma ressonância no nosso coração, não tem uma ressonância na nossa vida. Então ele diz para nós assim, olha, não tem como produzir frutos quando assim, o foco não está em Deus, quando o foco não está na sua palavra. Quer dizer, nós também, assim como no primeiro caso, nós não nos permitimos a abertura do nosso coração para acolher a palavra de Deus. E no último caso, Jesus mostra também aquilo que acontece na vida daquelas pessoas que compreende a eficácia da palavra de Deus. Jesus vai dizer assim, olha, essa pessoa ele se compromete com a palavra de Deus, essa pessoa cresce junto com a palavra de Deus, ele deixa essa palavra crescer no seu coração, ela germina no seu coração e obviamente quando ela germina, ela produz frutos na sua prática, na sua ação cotidiana. Mas Jesus vai dizer para nós assim, olha, o acolher a palavra de Deus, deixar ela germinar em nossa vida, fazer ela dar frutos, isso está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Então Deus nos dá essa liberdade de a gente acolher ou não acolher a palavra de Deus. Está em nós. Por isso que ele mostra tantas situações, tantas posturas de pessoas. Então ele diz assim, olha, a eficácia da palavra de Deus, sim, está muito em nossas mãos. Talvez a gente possa se perguntar diante desse evangelho, dessas leituras que estão hoje aqui. Quer dizer, por que a palavra de Deus ela produz frutos em uns e outros não? Em outros não. Será que Deus tem preferência por pessoas? Será que Deus faz distinção de pessoas? A gente pode se perguntar isso, à luz desse evangelho. Me parece assim que seu semeador, ele semeia, mas assim, é exatamente para poder fazer uma boa colheita, para sustentar a família. Quando a gente olha na ótica do semeador, para sustentar a sua família. Ele não vai querer jogar uma semente fora, E essa parábola do semeador que nos é colocada hoje, quer dizer, esse semeador que lança essa semente, sem se importar, assim, em que terreno, ela se torna, de certa maneira, muito desconcertante para a gente. Quando a gente olha nessa ótica do produzir. Mas é importante a gente se dar conta, assim, que Deus oferece, assim, a sua palavra para todos nós. Deus oferece para todos nós. Ele não faz distinção de ninguém. A todos indistintamente. Quer dizer, o que Ele quer é que nós sejamos capazes de acolher essa palavra ou não acolher. Mas Ele quer que nós acolhemos essa palavra. Então eu acho que essas leituras, e de modo especial o Evangelho desse final de semana, caros irmãos e irmãs, quer nos revelar algo de Deus. E o que quer revelar, qual é que é esse algo de Deus? Que Deus confia na terra. Isto é, em nós. Deus confia em nós. Por isso que na primeira leitura está escrito assim, que a palavra de Deus
ela é sempre eficaz, ela nunca retorna vazia. Ela sempre vai obter um resultado, ela sempre vai ter uma ressonância na vida da gente. Quer dizer, mesmo diante das dificuldades, quer dizer, Deus sabe que essa terra vai produzir frutos. Pode encontrar espinhos, pode encontrar pedras, mas Ele sabe que ela vai produzir frutos. Quer dizer, então, aqui que está o bonito. Quer dizer, e se de tudo, vamos assim, se de tudo a terra não produzir frutos, quer dizer, não é por falta, vamos assim, por falta de fé ou da confiança de Deus em nós. Quer dizer, a confiança de Deus em nós deve, assim, nos estimular em a gente ser capaz de ter força, ter coragem, ter uma certa, vamos dizer assim, ousadia, de a gente remover, assim, de nós, das vidas nossas, enfim, tudo aquilo que impede a boa semente de produzir frutos em nós. Quer dizer, a gente se desfazer disso. Quer dizer, a gente fazer essa tomada de consciência, dizer assim, o que me impede de viver a palavra de Deus, de acolher essa palavra de Deus e queremos, assim, que ela possa crescer na nossa vida, né? Quer dizer, o importante dessa liturgia desse final de semana, quer dizer, que o crescimento da palavra de Deus, acho que isso nós temos que nos dar conta. Quer dizer, o crescimento da palavra de Deus, ela precisa, assim, de tempo em nós, para ela germinar, para ela crescer, para ela dar fruto. Ela precisa de cuidado. Quer dizer, nós precisamos cultivar a nossa vida, cultivar a nossa espiritualidade para que essa palavra de Deus ela possa frutificar em nós. Se nós não alimentarmos a nossa espiritualidade, nós também não vamos permitir, assim, abrir o nosso coração para que ela possa germinar e possa crescer. Então precisamos de cuidados, né? Quer dizer, precisamos de um processo para que ela possa produzir frutos. Quer dizer, alimentar a nossa vida, a nossa espiritualidade. Quer dizer, termos claro isso, que a eficácia da palavra de Deus, aquilo que está descrito na primeira leitura, ela não tem limites. Não tem limites. Ela vai além da nossa compreensão humana. Ela nunca vai voltar vazia. Isso é importante nós nos darmos conta. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre vai voltar com algum resultado. É aquilo que está no final do Evangelho de hoje. Pode não dar 100, pode não dar 60, mas vai dar 30. Quer dizer, sempre vai ter resultados. Então o convite para nós esse final de semana, caros irmãos e irmãs, é nós abrirmos o nosso coração, quer dizer, é escutarmos aquilo que Deus nos fala através da Escritura, mas também escutar aquilo que Deus nos fala através dos fatos, através das pessoas. Quer dizer, Deus usa de tantos meios para nos falar, para nos mostrar, nos revelar algo de Deus. Então que nós tenhamos, assim, essa abertura para a sensibilidade da nossa vida, do nosso coração, para estarmos atentos àquilo que Deus nos revela todos os dias. Assim seja. Amém. Vamos de pé, irmãos e irmãs, vamos professar a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Convido a todos nós a acompanharmos as preces. Irmãos e irmãs, Jesus ensinou-nos a pedir o reino do Pai. Venha a nós esse reino no qual vale a pena tudo apostar. Pedimos rezando. Venha a nós o vosso reino. Para que a Igreja, como Maria, acolha a palavra e nas celebrações produzam frutos de vida e de santidade, pedimos. Venha a nós o vosso reino. Para que o grão de trigo semeado em nossos campos e lavouras se torne pão em todas as mesas, haja solidariedade e partilha, pedimos. Venha a nós o vosso reino. Para que os nossos seminários sejam sementes onde floresça
o amor, a generosidade no serviço do reino pedimos. Venha a nós o vosso reino. Por aqueles que partem para semear em outras terras, os missionários e missionárias, pedimos. Venha a nós o vosso reino. Para que as preocupações, a sedução da riqueza, a busca do que é provisório, não nos desviem de nossa missão, pedimos. Venha a nós o vosso reino. Tudo isso nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, façamos o ofertório. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e aplainais e abençoais as sementeiras. O ano todo corais com vossos dons as nossas humildes semeaduras. Apresentemos os dons de pão e vinho, cantando nossa entrega de amor. O canto é o do folheto. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. E rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, o dom de nossa vida, todas as nossas preces, motivações que trazemos a esta celebração, tudo isso seja colocado diante deste altar e seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que se fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos, para juntos cantarmos. Deus é santo, Deus é amor, Deus é Pai e Criador, e nos deu Jesus por irmão, louvado seja o Senhor. Céus e terras cantarão ao que vem nos acolher, no seu reino de amor, hosana damos ao Senhor. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo e falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem
no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. E na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no final da ceia, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Caros irmãos e irmãs, aqui diante do Cristo Eucarístico, vamos dizer juntos: Meu Senhor e meu Deus, eu confio em vós. Meu Senhor e meu Deus, eu confio em vós. E aqui está, irmãos e irmãs, o mistério de nossa fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. E recordamos neste momento, Pai, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, no anúncio da palavra. A Jaime, que é o bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, com os nossos apóstolos, com todos os santos e santas, São Francisco de Assis, com Santa Clara, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. E a todos que chamastes para outra vida na vossa amizade. De modo especial hoje, todos os que lembramos, todos os pedidos de intenções pelos nossos entes queridos, que pedimos nesta celebração, os que estão aqui sobre esse altar, os que a gente traz em nosso coração, te pedimos, ó Pai, que abrindo vossos braços acolhei-os, que eles vivam bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós que estamos aqui reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Convido a todos nós a elevarmos as nossas mãos e cantamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de
de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje, dai-nos sempre a vossa paz. Que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, sejamos protegidos dos perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O convite que a liturgia nos faz hoje é de nós abrirmos o nosso coração e acolhermos a palavra de Deus, para que essa palavra de Deus ela produza frutos. E um dos frutos que nós somos convidados a produzir a partir da palavra de Deus é o fruto da paz. Vamos agora juntos rezarmos pedindo a paz no nosso coração, e também que a gente seja assim capaz, nos sentimos assim motivados a levar e transmitir a paz para o mundo, para as pessoas, para as nossas famílias. Rezamos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Caros irmãos e irmãs, provai e vede como o Senhor é bom. Seremos felizes se depositarmos em Deus a nossa confiança, depositarmos em Deus a nossa esperança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na sua Páscoa, Jesus é o grão de trigo que aceita morrer para germinar vida nova a todos os que se unem a Ele. Cantemos nessa procissão da comunhão: um mesmo pão nos alimenta, uma mesma fé nos faz irmãos. O canto número 20, na mesa sagrada. Na mesa sagrada se faz unidade, no pão que alimenta, que é pão do Senhor. Formamos família na fraternidade, não há diferença de raça e de cor. Importa é viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa é viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Chegar
Estar junto à mesa é comprometer-se e a Deus converter-se com sinceridade. O grito dos fracos devemos ouvir e em nome de Cristo amar e servir. Importa é viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa é viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Enquanto na terra o pão for partido, o homem nutrido se transformará, vivendo a esperança de um mundo melhor. Com Cristo lutando, o amor vencerá. Importa é viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa é viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Rezemos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós os pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação cada vez que celebramos este mistério. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido também a todos nós, neste momento final de nossa celebração eucarística, a rezarmos uma Ave Maria, pedindo assim sempre a bênção e a proteção de Maria, nossa Mãe, que ela caminhe conosco, que ela sempre nos oriente, que ela sempre também nos console. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de São Francisco de Assis, Santa Clara, desça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, a bênção de Deus rico em amor, rico em bondade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, vamos em paz e que o Senhor Deus vos acompanhe. Graças a Deus. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia.
todo o esplendor de um ambiente incomparável. A harmonia perfeita entre o moderno e as cores vivas da natureza. Acolhedor, admirável, único. Cemitério Parque Jardim da Paz. Um lugar diferente, com mais beleza interior. Informações: 33 19 13 12.